igreja. Vamos à palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ver o que o nosso irmão Pedro tem a nos dizer hoje. 1 Pedro, capítulo 4. Eu sei que é um pouco mais difícil achar. Vou dar uma dica, está lá na frente, depois de Tiago. Amém? 1 Pedro, capítulo 4. Nós leremos do 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo nosso irmão Pedro, que nos deixou palavras tão profundas, inspiradas pelo Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos direcione nesta noite e nos ajude a compreender e discerni-la, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente não está na nossa terra, na nossa terrinha, nós precisamos ser lembrados dos ideais da nossa terra. Nós precisamos de algo, que nos reúna, nos ajunte, traga cheiro da nossa terra, traga sabor, lembrança da nossa terra natal, daquilo que são, daquele lugar, da onde nós saímos. E juntos nós caminhamos, juntos nós nos esforçamos nesta caminhada, nós vigiamos em manter as tradições de onde realmente somos, instigando um ao outro ao amor pela nossa terra, pela nossa pátria, não é? Assim como nós, os irmãos que vieram de fora sabem muito bem do que eu estou falando. Eles têm saudade, muitas vezes, da terra. Muito interessante, nossos amigos do norte abriu um restaurante próximo aqui de São José, com a comidinha lá do norte, e eles falam, sentir aquele sabor, aquele cheiro, faz recordar a nossa terra, não é verdade? Assim somos nós, cristãos, nascidos de novo nascimento. Precisamos deste lugar aqui, desta comunhão da igreja, um lugar de afinidades, um lugar para nós orarmos juntos, um lugar de comunhão, de esbarrões, às vezes, não é verdade? Às vezes nós nos atritamos, nos esbarramos uns com os outros, mas nós não perdemos o sotaque, não podemos perder o sotaque da nossa terra celestial em meio a esses barrões. Precisamos ser sempre lembrados aqui, o nosso sotaque lá de cima. Como que nós devemos falar para não esquecermos daquilo que nos une, daquilo que nos une, daquilo que devemos amar verdadeiramente, porque é incomparavelmente muito, mas muito maior do que das nossas divergências, das nossas discordâncias, dos nossos contrastes.
Nós precisamos deste lugar, da igreja, para não perder o sabor da comida santa, né, da bebida santa, algo que nós faremos daqui a pouco. Nós precisamos deste lugar para sermos lembrados. Do contrário, começamos a reagir como as pessoas do mundo reagem, e não do jeito que temos que reagir da nossa terra definitiva. Às vezes confundimos muitas coisas. Às vezes nós não estamos caminhando junto a este corpo, junto a esta comunhão, e as nossas reações são como aqueles que estão de fora. Então aqui nós somos lembrados constantemente que as nossas reações, as nossas ações precisam ser de acordo com a nossa terra definitiva. Este lugar que nós reunimos semanalmente, a gente vem para ser treinados, não é verdade? Treinados pelo melhor treinador, o Espírito Santo, para aprendermos do sotaque desta nova terra, afiarmos os gostos, celebrarmos as tradições e sermos lembrados da nossa missão, por aquilo que verdadeiramente nós somos chamados. E isto não deve ser de um jeito exclusivista, somente nós, mas testemunharmos que é para todos que querem e todos que creem. É para todos que querem e para todos que creem. Precisamos entender na prática o jeito que nós caminhamos. É na prática da vida cristã. Vivermos juntos com foco na missão, de maneira tão atraente, de maneira tão interessante, que quem não é da nossa terra fique curioso e queira andar junto, e queira experimentar do gosto desta terra, queira vir e queira permanecer, queira ficar, ser acolhido, ser animado, ser amado e ser parte da gente, parte desta comunhão. Este deve ser o lugar onde a gente se lembra do nosso lar, não é verdade? Esse deve ser o lugar, a terra que a gente tem saudade, mesmo a gente não estando lá, nem conhecemos, mas a gente já sente saudade. Quando nós olhamos para este céu maravilhoso, daqui às vezes muito encoberto, né? Mas de vez em quando eu posto algumas fotos lindas, e Deus no pôr do sol nos dá expressões maravilhosas da sua natureza, daquilo que Deus criou, da sua criação. E nós olhamos para aquele céu da saudade da nossa casa. E é para isso, cristão, que nós fomos chamados por Cristo. É para isso. Ele pega a gente de todo tipo. Quando olhamos para este lugar, a gente vê gente de todo jeito, de todo tipo, mas Ele nos une em torno dele. E essas coisas devem nos marcar como esta família, a família da Nova Jerusalém. Cristo é o nosso, Cristo e o Evangelho é Ele que nos define. Não há outro lugar que define o povo de Deus. É somente Cristo e o seu Evangelho que define a gente. É muito interessante, da mesma forma, quando ele resolveu vir ao mundo e ele escolhe Nazaré. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você já procurou alguma menção de Nazaré no Antigo Testamento, você não vai encontrar nada a respeito de Nazaré. Nada. Nada. Nazaré não era uma cidade importante. Não era uma cidade importante financeiramente, politicamente, culturalmente. Não tinha nada para oferecer Nazaré. E foi ali que Deus, o Criador dos céus e da terra, resolveu vir
para resgate nosso. Foi ali. Pode vir coisa boa de lá? Não é? Isso nos mostra que não é o lugar onde nascemos, não é o sotaque daqui, desta terra, ou a cor que nos define, não é isso. Quem nos define é Cristo e o seu Evangelho. Um povo revestido de Jesus Cristo, no trato um com os outros, na tradição e nesta nova vida que só o Senhor pode nos dar. E isso tem que apontar, amado. A nossa vida, ela tem que apontar e causar saudade desta terra que um dia estaremos lá. Onde as nossas pequenas divergências, as nossas pequenas discórdias cessarão, acabarão. E a primeira verdade que Pedro fala aqui no texto é que nós precisamos e devemos viver em uma oração olhando para o futuro. Vejam ali o verso 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Pedro está nos dizendo que o fim está próximo. E aí a gente pode estar perguntando, mas que fim é esse? Que fim é esse, Pedro? O fim desta era. O fim deste período que é o único que nós conhecemos, que vai desde a queda do homem, a queda de Adão, até o retorno triunfante de Jesus Cristo. Esta era deste mundo caído que vem durando este tempo até que complete o número de todos os nossos irmãos. Vamos ver lá em Apocalipse, abrem lá. Este é mais fácil, achar aí na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 6. Verso 9 em diante, diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam em grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Vivemos num período da história, amados, que vai passar. Vai passar. Às vezes nós estamos vivendo como a vida é só aqui. Vai passar. Tem coisas que quando sabemos, verdadeiramente mergulhamos, que vão terminar, elas nos ajudam a focar, não é? Nós ficamos daí focado. E é isto que Pedro está dizendo. Foco, irmãos. Foco vai passar. Foco naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Foco. Quando olhamos para a Escritura, vemos que não falta nenhum grande movimento da parte de Deus para que o nosso Senhor volte. Não falta. Às vezes ficamos tão atentados aos pequenos movimentos que estão acontecendo sim e irão se cumprir, mas as grandes coisas que tinham que acontecer já aconteceram. A encarnação prometida pelos profetas já aconteceu. A morte anunciada pelos profetas já aconteceu. A ressurreição declarada pelos profetas já aconteceu.
Ele já subiu aos céus, Ele já enviou a promessa, o seu Espírito, o Espírito Santo, para testificar em nossos corações estas verdades. E Ele vem convocando a igreja, Ele vem chamando os seus para fazer parte desta grande obra, este grande chamamento. E o próximo grande passo, grande movimento para este mundo, qual é? A volta dele e o julgamento final. A volta do Senhor e o julgamento final. E só Ele sabe quando vai ser. Nós não sabemos. Nós recebemos o chamado para ficarmos atentos, que falta pouco. Que falta pouco. E é muito interessante aqui, impressionante a conexão que Pedro faz aqui. Porque às vezes as nossas orações, elas vão mostrar se nós entendemos verdadeiramente isso ou não. O tipo de coisa que ocupa o nosso pensamento. O tipo de coisa que vai aparecer nas nossas orações. Aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração é o que vai aparecer nas nossas orações. Você já percebeu isso? Quando você ora aquilo que está no seu coração, ou aquilo que move no seu coração. Sejam coisas boas ou ruins, sejam coisas necessárias ou fúteis. Quem tem em mente que o mundo vai chegar a um fim, entende essas coisas e clama por graça, clama por sobriedade, passa tempo em oração com o Senhor, refletindo na sua palavra, ora mais por santidade, ora mais por amor às pessoas, ora mais pela igreja para ela se manter fiel ao chamado do discipulado, por oportunidades para anunciar o evangelho a outros, sempre atento em oração à missão, porque sabe, entende que está próximo. Porque assim nós teremos um entendimento mais profundo de como a vida anda, não é? Ou que não é só a respeito do nosso pequeno mundo, não é só a respeito de nós. Na realidade, é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Isso nos ajuda a focar, isso nos ajuda e quebranta o nosso coração diante do Senhor, e isto aviva a nossa fé, aviva a gente, traz uma perspectiva real sobre a vida e sobre a fé verdadeira, não construindo a fé em fundamentos que não seja Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é: começou, irmãos, começou, já está na hora. Não é a hora de ficar desatento, andando por aí, imprudentemente, sem direção, sem saber o que está se passando, a estação que nós estamos vivendo. É momento de focar. Pedro está nos chamando para nos atentarmos. Vigiai, irmãos. Vigiai. A nossa vida de oração vai mostrar se nós entendemos isso ou não. Seja nas nossas orações privadas, ou seja nas nossas orações comunitárias, não é? E na quarta-feira tem sido e é este grande momento de nós estarmos aqui orando em comunidade. Tem sido uma boa oportunidade de pensarmos sobriamente acerca do mundo, acerca das famílias e acerca de nós
mesmos. Nós precisamos orar por estas coisas. Se temos uma mentalidade sóbria de onde nós estamos, o que nós estamos esperando e como nós nos portamos diante de tantas situações. Se nós perguntarmos aqui para a vida de todo mundo, se todo mundo tivesse a oportunidade de dizer, nós ficaríamos aqui horas ouvindo tudo aquilo que as pessoas estão vivendo. É momento de estarmos juntos, vigiando em oração. Vale a pena avaliar as nossas orações, o que nós temos orado nos últimos tempos, o que elas nos mostram. O que elas nos mostram? Um coração centrado em si? Um coração focado em coisas aleatórias, sem fundamento? Ou mostra um coração que sabe que falta pouco? Como tem sido a tua oração, meu irmão? Como tem sido? E não é que os nossos problemas não sejam dignos de oração, que nós não devemos dar a devida importância. Não é isso. Mas é a nossa falta de oração pela coisa central. O nosso chamado, a missão pela qual o Senhor nos outorgou, como o avanço do Evangelho sobre esta terra. E isso mostra a nossa falta de discernimento no tempo que nós estamos vivendo. A nossa falta de prioridade naquilo que é essencial, em detrimento às nossas preferências. As nossas preferências. E neste lugar, amados, de comunhão e de aprendizado, sabe o que a gente tem que fazer? É orar. Orar um pelo outro. A gente ora. Porque orar é a forma de nós lembrarmos uns aos outros. É uma forma de lembrarmos a nós mesmos das coisas que verdadeiramente importam. As coisas que são importantes. E esta é a primeira verdade que Pedro nos traz hoje. E a segunda é que somos um povo no exercício constante do amor de Cristo. E nós precisamos ser treinados nisso. Amar o próximo como o Senhor nos amou. Olhem lá o verso 8. Antes de tudo, exercei profundamente amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro nos lembra aqui nesta comunhão. Nós somos marcados por amor. O povo de Deus tem que ser marcado por amar. Um amor intenso, um amor profundo. Tão profundo, ele está dizendo, que cobre uma multidão de pecados. E isso só é possível porque somos frutos do amor de Cristo. É Cristo em nós, é o fruto do Espírito em nós. Por isso nós podemos amar. Um amor que foi derramado no poder da encarnação do Filho. Aquele que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados e para nos perdoar de todas as nossas transgressões. Nós somos um povo que não existiria, amados, se não fosse por este amor tão profundo. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Nós não somos definidos por etnia, por cor, por barreiras geográficas, por gostos pessoais. Nós somos definidos por este amor derramado em nosso favor, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A marca da nossa tradição tem que ser essa: um povo conhecido por se amar, um povo conhecido por cuidar um do outro.
Esta tem que ser a nossa marca, um amor que imita o de Jesus Cristo, porque nós somos reflexo deste amor dele por nós. É inevitável na nossa caminhada, quando nós nos reunimos, haver conflitos. É inevitável isso. Nós não somos fáceis, somos gente difícil, não é? Mas o amor é uma decisão, é aquilo que está em nós, nós decidimos amar, assim como Cristo fez por nós. Ele não sentiu de ir para a cruz, ele decidiu cumprir em obediência o propósito e a vontade do Pai. E nós decidimos amar, nós decidimos perdoar. Então, nós conflitamos sim. Até pelos nossos sotaques nós conflitamos, não é verdade? Ah, o do sul é mais bonito que o do norte. Falei de manhã que eu prefiro o do norte. Do norte é mais bonito, o sotaque do norte, fala arrastado. Eu acho tão bonito. Mas a gente briga até por causa de sotaque. Entre nós haverá situações que precisarão de tratamento e reparação um com o outro, porque vamos nos ferir, vamos nos atritar às vezes, vamos nos lixar, nos afiar um ao outro. Às vezes até o ponto de como Jesus ensina lá em Mateus 18:15. Se for preciso, envolva outras pessoas para ajudar, mas volte à comunhão. Volte à comunhão. A vida cristã, ela sempre terá tensões, mas o nosso coração tem que ser um coração de um cristão, um coração sempre disposto e decidido a obedecer, a andar em obediência à palavra de Deus. A prioridade é sempre o que o Senhor diz. É sempre primeiro entre nós e Deus. E tudo caminhará um pouco mais fácil. Pode ter certeza. Quando as pessoas olharem, quando elas olharem para nós, verão que andamos juntos, não porque nós somos iguais, não porque nós temos o mesmo jeitinho, mas é porque nós somos discípulos de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver verdadeiramente discípulos de Cristo. O que há em nós? Um amor maior do que a nossa própria vontade. E perdoa e cobre uma multidão de pecados. Isso que Pedro está dizendo. Um povo que caminha marcado pelo amor, um amor que cobre uma multidão de ofensas, aquele amor que joga a capa na vida do irmão. Não é um amor que expõe o irmão, é o que joga a capa. Porque Deus nos perdoou em Jesus Cristo e nós somos um povo que decide perdoar também em Cristo Jesus. Isso deve ser a nossa maior evidência. A nossa maior evidência do nosso amor e da nossa comunhão. Sermos gente que perdoa. Talvez aqui tenha gente que se ofendeu na caminhada. Talvez ainda tenha situações a tratar e precisa resolver isso. Não é? Antes de comer, antes de beber, antes de ofertar, pai, acerte com o seu irmão. Se reconcilie primeiro com o teu irmão. Aí depois você volta e entrega a tua oferta. Amados, não somos aqueles que andam cobrando por centavo, como a parábola do servo impiedoso. Lembram da parábola do servo impiedoso que não perdoou e foi entregue ao carrasco? Está lá em Mateus 18. Nós somos servos que vivem pelo amor e pela comunhão em Jesus Cristo.
Como disse o teólogo Wayne Grudem, ele disse assim: se o amor transborda em uma comunhão de cristãos, olha que coisa linda. Se o amor transborda numa comunhão de cristãos, muitas pequenas ofensas e até umas grandes serão facilmente esquecidas. Mas onde falta amor, cada palavra é vista como suspeita, cada ato é passível de incompreensão, e aí sobrarão conflitos para a perfeita satisfação de Satanás. É bonito, mas é algo para nós refletirmos. Então, qual é a sua escolha, amado irmão? Qual é a tua escolha? O amor é algo na comunidade que apaga incêndios. Não é algo que incendeia, que ateia mais fogo, que joga gasolina na fogueira. É isso que Pedro está nos dizendo. Nós não ateamos fogo, nós apagamos incêndio, nós não repelimos pessoas, nós as acolhemos, abrigamos. E nisso nós crescemos em Cristo, neste amor. Pedro também fala aqui de hospitalidade. E o que você às vezes pensa sobre isso, sobre hospitalidade? É a pessoa que recebe bem, aquele que alimenta quem é necessitado, aquele que está sempre disposto a dar uma carona para o irmão, aquele que faz você se sentir à vontade no meio, às vezes, de uma multidão. Isso é ótimo, isso faz parte. Tem pessoas que são qualificadas, né, pela graça de Deus para isso. É muito bom ter gente aqui que quebra o gelo, rompe as barreiras e fazem muitos se sentirem aconchegados, à vontade. Mas nós não podemos esquecer que isto é um mandamento para todos nós. Para todos nós, igreja. O termo original aqui em grego significa filoxenia. Né? Eu falei, viu, Maurício, para Tainara, de repente mudar de nome. Nome muito bonito. Filoxenia, olha só. Aquele que tem amor a estranho. Aquele que tem amor ao estrangeiro. Porque às vezes nós somos só hospitaleiros com a nossa turma, não é verdade? Com a nossa turma nós somos bem hospitaleiros, com o nosso grupinho. Mas Pedro aqui, ele está nos ensinando, precisa ser muito mais que isso. Porque aqui é um ensaio, é só um treinamento daquilo que nós cremos, que será lá, que será um dia lá. Por isso nós temos que ser um grupo aberto, aberto para que os nossos que estão por aqui se sintam bem, se sintam acolhidos. Para aqueles que nunca foram dos nossos, mas estão interessados a serem, a se tornarem, eles se sintam acolhidos por nós. E eles queiram ficar, eles queiram permanecer, porque eles não veem em nós um grupo fechado, um grupo de sabichões, de inacessíveis, mas eles veem espaço para permanecer. Aqui nesta comunidade dos santos, nesta comunhão, é o lugar onde irmãos, onde pessoas devem se sentirem seguras de ficar, com vontade de voltar, porque foram abrigadas, não obrigadas, abrigadas. Crente deve ser alguém que gosta de cuidar, além do seu círculo íntimo, ir além. E pela manhã eu me lembrei quando eu cheguei na igreja, a primeira vez na igreja, junto com mais 5 jovens malucos. E ali nós fomos cuidados, nós fomos amados. Eram 6 doidos rebeldes, adentrando num mundo totalmente diferente.
para nós muito esquisito. E nós fomos acolhidos, nós fomos amados no amor de Jesus e permanecemos. Qual é o impacto? Qual é o impacto que você tem deixado no mundo, meu irmão? A verdadeira grandeza de uma pessoa não está naquilo que ela está acumulando, mas na forma com que ela serve todos que estão ao seu redor. Porque cada palavra, cada atitude tem o poder de influenciar alguém. A gente vê muito isso no mundo digital hoje em dia. E a pergunta para você é: você está vivendo para marcar vidas ou você está só passando um tempo? Talvez você seja uma pessoa introvertida e o seu círculo íntimo seja só da sua família, de mais 5 amigos, como eu era. E está tudo bem, está tudo bem. Talvez seu círculo seja um pouco mais amplo, com bastante amigos, e também está tudo certo. Mas o chamado bíblico é para nós amarmos além deste nosso círculo, para sermos prontos a receber, sermos prontos para cuidar de pessoas que naturalmente não faríamos. Todos devemos estar atentos a isso. Isso vai além de pessoas com o dom, deste dom da hospitalidade. Isto é um mandamento para todos nós. É uma prática mútua entre cristãos para com todos. Sermos hospitaleiros em suprir o nosso irmão e também em encorajá-lo a viver como forasteiro neste mundo por causa de Jesus. É assim que você vive hoje, forasteiro, peregrino, por causa de Cristo? Ou já temos feito algumas associações? É difícil, claro que é difícil. Por isso que Pedro faz aquela menção no final do versículo, sem murmuração, sem queixa. Pedro já sabia que nós íamos chiar. Então ele fala, façam, mas sem se queixarem. Pedro já sabia. Mas nós precisamos entender como cristão sobre esta hospitalidade que faz parte da igreja do Senhor. Pessoas se tornando da mesma aliança conosco, desta grande igreja do Senhor espalhada por toda a terra, parte desta pequena aqui, essa pequena expressão. Nós fazemos parte do grande corpo de Cristo por todas as eras. Amém? E por último, nós servimos com aquilo que Deus nos deu, e é para a glória dele. Ele nos capacita, mas tudo é para a glória do seu nome. Está ali dos versos 10 ao 11. Nesta multiforme graça de Deus, a graça que se mostra de maneiras diversas entre o seu povo. E Ele nos capacitou, Ele nos fez diferentes, intencionalmente, o Senhor nos fez diferente, para que nós precisássemos andar juntos, um com o outro. A carta aos Efésios fala muito disso. Jesus não colocou nas mãos de ninguém todas as ferramentas para a edificação da sua maravilhosa casa. Ele distribuiu para todos. É como se ele tivesse aberto a caixa de ferramenta. Ele dá um martelo para um, a trena para outros, a chave de fenda para mais outros, a chave de boca para outros, e assim por diante. E juntos nós vamos caminhando e vamos construindo e movimentando em torno dele. E ele vai nos capacitando, nos ferramentando para esta grande obra.
A gente utiliza o que nós sabemos daquilo que nós recebemos do Senhor. E nós manifestamos estes dons na fidelidade ao Senhor. Sermos fiéis naquilo que Ele depositou nas nossas mãos. E tudo para a glória dEle. Nós somos aqueles bons dispenseiros, bons encarregados da sua graça. Esta graça maravilhosa do Senhor. É como que Deus tivesse um baita reservatório de graças que serve para a nossa edificação, para o nosso consolo mútuo, para a nossa alegria, para o nosso avanço, para o nosso crescimento no reino. Queridos, por vezes Ele sim derrama boa medida sobre nós, mas algumas vezes Ele utiliza o irmão atento. Olha que graça maravilhosa. Por vezes Ele nos ensina diretamente na sua palavra, mas por vezes Ele usa os nossos irmãos para que nós amadurecemos. Às vezes a gente quer amadurecer e Deus providencia um amadurecimento e aí nós murmuramos, nós reclamamos. Como que você acha que nós amadurecemos? É um com o outro, é na caminhada, é nesses atritos, é nesses embates que nós manifestamos o fruto que está em nós, o fruto do Espírito Santo, tendo mais temperança, tendo mais domínio próprio, mais mansidão com o nosso irmão, amor ao nosso irmão. É na caminhada juntos que nós vamos amadurecendo. Um ermitão vai ser sempre uma criança. Quem andar sozinho vai ser sempre uma criança birrenta, que não amadurece nunca. Por vezes, Ele nos socorre em grandes emergências, sim, mas por vezes Ele utiliza irmãos amorosos para caminharmos juntos, para cuidar do nosso coração. Deus nos fez diferentes, uns bons em ensinar, outros bons em falar em público. Quem recebe da parte de Deus isso, deve ensinar, deve pregar de acordo com a palavra de Deus, porque não são as nossas ideias, não são as nossas convicções. Nós apenas temos que ser servos da Escritura, daquilo que o Senhor fala. Alguns aqui, bons músicos, não é verdade? Temos bons músicos que receberam de Deus e continuam se aperfeiçoando, se dedicando em aprender mais e dando glória a Deus por aquilo que recebeu. É assim que nós caminhamos. Alguns são bons em detectar uma pessoa que está triste, caminhando à distância, aquele que enxerga longe o olhar do irmão cabisbaixo. E ele chega perto e ele pergunta: o que está vendo, meu irmão? E eu vou dar uma dica aqui, eu falei de manhã. Os homens, nunca pergunte para o homem, num relacionamento de casal, marido e mulher, quer saber se o casamento está bem, pergunte para a mulher. Não pergunte para o homem. O homem sempre vai responder: está tudo bem. Ele está só o pó da rabiola, todo quebrado, só o caco, mas está tudo bem, está tudo bem. Pergunte para a mulher. Outras pessoas que são capazes de manter a cabeça fria diante de uma crise, diante de uma situação difícil, e ora ao Senhor, busca o Senhor e traça um plano e traz soluções para aquilo. Tem pessoas assim. Então nós precisamos ser bons administradores desta
graça do Senhor. Amado, você não tem o direito de negar ajuda quando aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Não esconde, não enterre o talento que Deus lhe deu. É para a edificação do corpo. Do corpo. Nós caminhamos em unidade, em comunhão, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós precisamos testemunhar isso às próximas gerações. Elas precisam enxergar isso em nós. Todo o servir tem que vir desta força que vem do Senhor, da graça dEle. Porque quando nós fazemos na força de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, as forças elas são renovadas. Porque se for na nossa força, não dura muito. É enfado, é esgotamento. Quando um irmão está esgotado, está enfadado, é porque ele está fazendo na força dele. Ele não está sendo renovado no Senhor. Não é propósito de Deus. Esgotamento. E saiba que servir, amados, cansa. Como Paulo falou, ainda que o meu corpo exterior esteja se desfalecendo, o meu interior se renova. Se renova. Vim ensaiar, cansa. Ajudar, arrumar tudo, chegar cedo na igreja, preparar tudo, preparar a aula para ensinar as crianças, estudar para preparar um sermão. Servir cansa, amor, amados. Amor, ó. Servir cansa, amados. Cansa, né, amor? Cansa. E sabe, queridos, esse serviço no púlpito aqui, de cantar, de tocar, de compartilhar a palavra, no final cansa menos. Os irmãos depois vão vir falar comigo, ô pastor. Cansa menos, sabe por quê? Porque a gente está aqui visivelmente e a gente tem essa alegria pública de estarmos conversando com vocês, esta relação direta com a igreja. Isso é bom, mas quem serve de maneira que não é publicamente visível, aqueles serviços que não tem gente agradecendo depois, esses cansam um pouco mais. Um pouco mais. Como aquela história, né? Todos agradecem o churrasqueiro, aquele que preparou aquela deliciosa carne, não é? Mas poucos agradecem quem lavou os espetos e os pratos. Sempre assim. E há vários de vocês aqui. Vários que têm cuidado, lavado os pratos e os espetos da igreja para que tenha comida toda semana. Glória a Deus por vocês. Glória a Deus. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E precisamos perceber que tudo o que fazemos é para a glória do Senhor. É uma relação entre nós, o Senhor e a sua missão. A missão dele, entre nós e ele. E aí sim nós servimos o irmão. Nós servimos as pessoas, porque é para ele, por meio dele, é tudo sobre ele. E note como Pedro se refere aqui no final a Jesus. Jesus a quem ele andou lado a lado, com quem ele partiu pão, aquele que ele andou sobre as águas, aquele que ele negou. Mas depois do Cristo ressurreto, ele teve aquele encontro na praia. Ele foi restaurado,
restaurado e sarado o seu coração. Pedro aqui tem claro entendimento sobre o seu amigo Jesus, que ele não é um mero ser humano, é o exaltado Senhor que reina entre as nações. E aqui neste lugar de comunhão é tudo acerca da glória dele também. Não é acerca da glória deste grupo aqui, não é. Não é acerca da glória da nossa terra vindoura, é acerca do nosso Senhor, aquele que está lá na nossa pátria celestial. Sabe por quê, queridos? Porque nós podemos correr o risco de sermos hospitaleiros, de sermos amados, ao invés do amor de Jesus brilhar através de nós. Sermos só hospitaleiro para isso, para nós sermos amados. Nós podemos correr o risco de orar para que as pessoas se impressionem com a gente, ao invés de Cristo ser exaltado. Nós podemos correr o risco de sermos perdoadores para que as pessoas fiquem em dívidas conosco. E não porque Jesus é tudo em nós e nos perdoou tão mais. Nosso coração é assim. Nós podemos falar em público ou servirmos nos bastidores para que nós sejamos amados. Não para que Jesus cresça aos olhos dos outros. Nós podemos correr esse risco. Por isso vale entender, irmãos, que aqui neste lugar de comunhão, nós não fazemos nada disso para que sejamos conhecidos e exaltados. Se nós oramos, se nós amamos, se nós somos hospitaleiros, se pregamos a palavra de Deus, se servimos, seja quem somos, servos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nosso Senhor e Salvador seja glorificado. Porque Ele nos serviu, porque Ele nos ensinou, porque Ele nos recebeu tão bem quando nós éramos ainda estranhos e estrangeiros. Porque Ele nos amou ao ponto de cobrir as nossas ofensas. E neste caso, precisava derramar sangue, e Ele derramou em nosso favor. E agora nós que somos este povo, ainda aprendendo a ser, ainda nesta caminhada, ainda melhorando, ainda afiando o sotaque lá de cima. Somos gente que segue amando e imitando Ele, reunindo, cantando estas canções da nossa pátria amada e a cada dia aguardando, esperançoso na sua manifestação definitiva. Amém? E hoje é dia de comer e beber. Aquela comida que Ele falou para comermos, aquela bebida que Ele falou para bebermos. E queridos, nós precisamos ter a consciência clara do que isso significa. Nós precisamos, porque não é um ritual religioso que a gente repete a cada mês. É um lembrete, queridos. É um lembrete do próprio Senhor Jesus. Não esqueça. Não esqueça de mim, Ele está dizendo. Não esqueçam de mim. Reflita sobre o acontecimento naquele Gólgota. Reflita sobre isso. Reflita no fato de que foi por você, de que foi por nós. Reflita no fato de que aquilo tem uma ideia de penalidade paga.
Foi pago um alto preço, e isto traz a nossa consciência de perdão dos nossos pecados. Reflita sobre isso. E aí então, coloque o seu coração redimido nisso que você está fazendo, comendo do pão e bebendo do cálice. Por isso que é uma advertência, examine o seu coração. Na confissão de pecados ocorre este acesso à comunhão. Na confissão de pecados ocorre o acesso à cruz de Jesus Cristo, que aniquila todo orgulho e todo o nosso pecado. Na confissão de pecados ocorre acesso à fé, à certeza da absolvição, a certeza da absolvição e fé daquilo que Cristo realizou. Na confissão de pecados ocorre acesso a esta nova vida. Nós fomos perdoados e nós deixamos o pecado. Deixamos o pecado. Eles não serão mais nossos fantasmas, porque nós fomos remidos, nós fomos libertos. E esta redenção, ela é tão radical que ela deve atingir não só a nossa fala, mas principalmente, inclusive, a nossa consciência. A nossa consciência. Não somos mais escravos da nossa ficha suja. A cruz de Cristo atinge de tal forma a nossa vida que nós não temos mais que viver o nosso presente pelos assombros do nosso passado. Esta é a consciência que a cruz traz. Esta é a consciência de quando nós bebemos do cálice e comemos do